Boa noite, seja muito bem-vindo ao Vivendo a Palavra. Hoje eu estou aqui com meu amigo Michel, pastor Michel, né? E hoje não está acompanhado pela pastora Karina, ela está num compromisso, mas é sempre a fiel escudeira, né, Michel? Sempre está junto. Pude estar lá no podcast Unidos pelo Reino do Michel e foi muito legal, a gente esteve junto lá. E hoje ele nos atendeu, né, o nosso pedido aí na sua agenda concorrida. E veio aqui estar com a gente. Michel, seja bem-vindo. Amém, obrigado. Né? É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse podcast. Prazer poder compartilhar esse momento aqui. André, muito obrigado pelo convite. Espero que muitas vidas, né, sejam impactadas através dessa mensagem, através desse podcast. E é uma honra. Tamo aí. Amém. Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui com a gente. Quero pedir em nome de Jesus que a partir desse momento você possa compartilhar, né, se inscrever no canal, compartilhar essa live, compartilhar com as pessoas nas suas redes sociais. Nós temos o Instagram Vivendo a Palavra, temos também o canal do YouTube, onde você está assistindo. E temos o meu Instagram, André Maldonado, sempre posto lá os cortes. E o Michelzinho, qual que é o seu Instagram, Michel? Compartilha aí com a gente. O meu Instagram tá Michel Nina, que é da minha esposa junto, ela usava, né? E tenho também o Instagram da Unidos pelo Reino, Isso né? aí. @Unidos pelo Reino FM, tá no Instagram. E também o Instagram nosso da minha esposa, né, Karina.Lemes. Legal, gente. Segue eles lá. Unidos pelo Reino. O Michel tem um trabalho bonito, onde ele sempre entrevista pessoas e é bem parecido com o nosso trabalho aqui também. Conta histórias, né, Michel? Isso. Conta histórias das pessoas e o legal é isso. Esse espaço ele foi criado justamente para a gente ter a oportunidade de bater um papo, contar história, conhecer um pouquinho melhor, né? A hora que eu chegava aqui, eu até perguntei pro Sandro, falei, pô, Sandro, por que o Michel caiu em Bauru? De onde veio, né? A gente sabe que é lá do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre, Gaúcho. Gaúcho, tchê. Então, Michel, conta pra gente, cara, como que você apareceu em Bauru? Vamos começar por essa já. Por Bauru já, meu Deus. Da onde veio o Michel aqui? Como surgiu, né? Conta a sua história pra nós. Foi assim, ó, André. Em 2012, um amigo meu, ele foi chamado para gerência para assumir o estado aqui de São Paulo, né? Tava morando em Marília, ele, e eu morando na praia. Eu, minha esposa, minha filha, né? O meu enteado. Nós estávamos morando em Arroio do Sal, né? Que é o litoral lá do sul. E aí esse meu amigo, ele entrou nessa gerência dessa empresa e ele começou a me convidar no início do ano, já de 2012. Eu falei, imagina, morar em São Paulo, Deus me livre e tal. Quando falava em São Paulo, eu já pensava aquele trânsito, né, aquela loucura toda. Mas aí ele começou a falar, não, tô aqui no interior, cidadezinha legal, Marília, né, porque ele morava em Marília. E aí ele me falou, né? Disse, vem pra cá, preciso de ajuda aqui, de um vendedor, alguém de confiança, tô sozinho aqui. E aí no final do ano, em outubro, eu decidi em setembro, e um mês a gente decidiu essa mudança que foi uma virada de chave, né, André? E aí eu tinha um Paliozinho, um Palio 97, coloquei o que coube lá dentro do carro, a família, veio televisão em cima no colo dos filhos, eu pensando, São Paulo é um pulinho aqui pertinho de carro, né? Aí quando eu joguei no GPS 12 horas, eu falei, não, sossegado, 12 horas, rapaz, deu 20 horas de viagem. Nossa, cara. A gente, cara, teve um acidente na estrada e fecharam uma estrada que entra para entrar em São Paulo. Então tinha que dar um retorno e o GPS mandava nós voltar até o retorno e voltava. Isso a gente fez umas 3 vezes. Aí o meu enteado ainda, ele era pequeno, tinha 11 anos. Aí ele falou assim, a gente já passou aqui. Falei, imagina, passou nada. Disse, não, já passou. Falei, como que passou?
Aí na terceira vez eu olhei assim, tinha uma fábrica de chocolate. Eu falei, cara, a gente já passou mesmo aqui umas 3 vezes, eu acho. Tá perdido. Tava perdido, dando volta, assim. Mas aí perguntei para um caminhoneiro, ele explicou. Enfim, levamos 20 horas de viagem. Parece o povo saindo do Egito. Cara, igualzinho. E aí, aí, só que eu fiquei preocupado, assim, eu disse, quando a gente chegou em Marília, a gente chegou 42 graus, André. Nós vindo do sul, a gente saiu até de casaco lá, frio, tava frio em outubro ainda. E aí a gente chegou 42 graus, eu pensei assim, cara, aqui eu não vou conseguir ficar. Tem nem como ficar numa cidade dessa, 42 graus. Nós passando mal, minha filhinha passou mal. Aí aí foi passando os dias e tal, e esse meu amigo, a gente morando, imagina, 2 famílias. Ele, a esposa, a filha, eu, minha filha, o meu enteado, minha esposa, num apartamento de 2 quartos, em Marília. Aí ele disse, não, vamos procurar uma casa e tal, e aí ele fez um estudo lá e achou Bauru o melhor lugar ali até para rodar o resto do interior aqui. É o centro, né? Bauru É o centro do estado. Aí ele pegou e veio, a gente achou uma casa aqui em Bauru, uma casa maior já, aí aí eu, a minha esposa e, né, meu enteado e minha filhinha morando num fundo de uma casa, numa edícula, isso. Edícula. Numa edícula. E aí, cara, aquele tempo, 1 ano assim. Aí foi acontecendo as coisas. E não era convertido. Tá? Lembrar aqui o povo, né? Que quando eu cheguei aqui em Bauru, né? Depois de 1 mês aqui, que a gente estava em Marília, eu cheguei em Bauru. E aí, André, quando eu chego em Bauru, acontece algo muito interessante, né? Eu trabalhando com vendas, uma moça, ela vendeu num cliente meu. E eu estava enrolando, na verdade, esse cliente, porque eu pensei assim, olha, esse cara não vai me comprar. Fui na loja dele, eu do mundão, então pensando, cara, lojinha assim, esse cara não vai me comprar, né? Você vendia o quê, Michel? Eu vendia ferramentas e prateleiras. Tá. Famastil e Prática, né? A empresa essa que a gente veio. E aí eu fui nessa loja, atendi e tal, o cara me passou um orçamento e não dava o ok. Enfim, aí demorei 1 semana, essa moça vendeu para esse cliente. Aí eu cheguei com o meu gerente indignado, já era meu amigo mesmo, né? Falei, cara, como que a empresa faz isso? Deixar um cliente que eu estava trabalhando. Ele falou, Michel, mas tu não fechou o negócio. Tinha que ter fechado. Enquanto não fechou, o cliente não é teu. E me explicando. Aí eu falei, não, eu quero ir embora. Vou embora de volta e não sei o quê. Aí ele falou, não, calma. Esfria a cabeça, não é assim. E aí, cara, fiquei com muito ódio dessa moça. E aí fui para uma outra loja. Só que dessa vez eu falei, bom, aqui eu não vou sair enquanto eu não fechar. Aí já fiz ali, o cara, não, vou mandar orçamento. Eu, não, já vamos fechar o pedido. Aí fechei o pedido, quando eu estava saindo, eu encontrei um vendedor. E aí ele começou a conversar comigo e tal, falou, e eu falei, eu sou do Sul. Ele falou, nossa, que legal, minha esposa está trabalhando numa empresa do Sul. E eu falei, nossa, é mesmo, ele é, tal. E a gente conversando, né? E aí ele falou assim, eu sou marido da Renata. E foi a Renata que tinha vendido o meu cliente. Eu falei, não, cara, não acredito. Queria até matar essa moça e tua esposa. E aí ele foi, e cara, esse cara ganhou a minha vida para Jesus. Olha que coisa. 6 meses ele ficou assim, a gente ficou muito amigo, viajava junto. Como eu não conhecia nada aqui, não conhecia nenhuma loja, ele vendia tinta na época e eu ferramenta. Então ele falou, não, vamos no meu carro, eu ia no carro dele, nós ia viajar. E aí até que eu conheci a esposa dele, aí a gente ficou bem amigo, assim. E por 6 meses ele falava, Michel, cara, tem que conhecer Jesus. Eu falei, não, cara, eu não quero saber de igreja, não me vejo fechado dentro de uma igreja. No Sul você nunca tinha ido? Nunca tinha colocado o pé dentro de uma igreja evangélica, André. Caramba, cara, olha que coisa. Vê o plano de Deus, né? Vim de lá do Sul pra cá pra
para conhecer Jesus, cara. E assim, ó. E aí, quando ele me convidou, esses 6 meses. E aí, eu lembro que um dia eu briguei com a minha esposa. E aí, eu saí assim e pensei, cara, o Caleb, eu ia viajar com ele pra Barra Bonita. Aí eu falei, quer ver que o Caleb vai vir falar de Jesus, cara, de novo esse assunto, cara. Aí eu falei, mas hoje eu vou xingar ele, cara. Hoje eu não vou. Não tô Aí, bom. Hoje eu não tô legal, né? Aí entrei no carro, assim, dito e feito, cara. Ei, tudo bem e tal? Ele, até brinco com ele, ele sempre fala, muito bom dia, ele falava, né? E eu falei, bom dia, Caleb. Ele, cara, e aí e tal, como é que tá? Eu disse, mais ou menos, cara. Tinha uma discussão. Daí ele falou, cara, vocês precisam de Jesus, mano. Conhecer Jesus. Aí eu falei, Caleb, eu gosto muito de ti, cara. Tu é um cara parceiro. Cara, eu gosto demais de ti, mas, cara, eu não quero mais essa conversa, saber disso. Aí ele falou assim, André, ele disse assim, última vez que eu te falo de Jesus. Essa é a última vez, cara. Aí lavo minhas mãos, mano. Só tô te fazendo um convite. Aí na hora eu pensei, bom, vou ir, cara, pra ele não me incomodar mais, vou dizer que eu não gostei, acabou. Aí ele pegou, aí no domingo, ele marcou comigo, domingo, então vamos lá na igreja. Eu falei, vamos sim. Aí minha filhinha, cara, teve uma febre, do nada. Domingo acordou com febre. Aí eu falei pra ele, Caleb, cara, não vou ter como ir, minha filha tá ruim e tal. Ele, não, beleza, semana que vem tu vai. Eu falei, não, tranquilo. Só que, André, eu passei já essa semana diferente. Eu fiquei com vontade de ir. E aí algo me incomodava aí mesmo. E aí chegou no domingo, eu falei assim, Caleb, liguei pra ele, estranhei, né, que ele já ficava ligando o dia inteiro, falando, e aí, tal, vamos. E aí ele não ligou. E aí ele falou assim pra mim, cara, deixa pra ir a semana que vem. Eu falei, cara, me incomodou, 6 meses pra mim ir. Ele falou, não, que é um culto diferente e tal. Ia estar um profeta lá na igreja. Aí ele, eu acho que ficou com medo de eu me assustar, né? Daí eu falei, não, cara, eu quero ir nesse diferente, cara. Já quero ir nesse. Não... Aí ele pegou, não, beleza, então. Aí foi me explicando, não é assim o culto. Hoje é um trabalho diferente que a igreja está fazendo e tal. Eu falei, não, mas beleza, vamos lá. E só que, André, uma coisa que aconteceu, quando eu estava entrando na igreja... Quando ele desceu, assim, tava muito lotada a igreja, era, sabe, esses cultos de cura, de milagre. E aí tava muito lotado e ele parou o carro na frente, assim, da igreja. E aí, quando eu tava entrando no portão, assim, vinha vindo uma moça e uma mãe. E elas estavam brigando muito, assim, a filha com a mãe. E quando eu entrei, assim, no portão, mas brigando feio, assim. E aí eu pensei, cara, não adianta nada igreja, cara. Que muda a vida das pessoas, cara. Olha só, uma filha tratando a mãe dessa forma e tal, no portão, assim, da igreja. E aí entrou, cara, e elas sentaram bem atrás de mim. E dentro da igreja, ela brigando, assim, xingando, assim, tipo, a mãe ia falar um negócio, ela bem grossa. E aí eu pensando assim, cara, tá vendo? Igreja, cara, não serve pra nada. E fiquei com aquilo ali, meu coração já fechado, não tava nem prestando atenção na mensagem. E chega um momento que esse profeta, ele fala assim, olha, Deus me mostra que uma mãe e uma filha saíram de casa brigando, entraram no portão da igreja brigando, e inclusive elas estão aqui dentro brigando. Uau. Cara, quase que eu viro assim pra trás e digo, tá aqui elas, profeta. Já pega elas aqui agora, né? Aí eu fiquei, cara, daí aquilo ali, daquele momento em diante, Você já pensa, será que esse cara é profeta ou é combinado, né? Não, Você tá chegando a primeira não, vez, né, na cara? hora eu achei que era tudo combinado, que ele chamou outras pessoas, e eu falei, cara, como as pessoas se prestam a algo combinado dessa forma. Só que, cara, eu vi elas entrando, brigando, assim. Então, quando ele falou isso, aquilo ali, daí eu comecei a prestar atenção na mensagem. Você vê que coisa, né, cara? Você tava contando isso, eu lembrei de uma história. Quando eu cheguei a primeira vez na igreja, eu entrei e aconteceu algo parecido.
eu conheci a história de uma pessoa e o cara que estava pregando revelou lá a história da pessoa. Tal, e eu conhecia a história da pessoa, sabia o que era. E eu falei, cara, isso é tudo charlatão, esses caras. Tá tudo armado. Porque você tá chegando a primeira vez, né? Eu falei, isso é tudo armado, cara. Aí na segunda vez eu fui, no segundo dia. O que aconteceu? O cara falou da minha vida, cara. Nossa. O cara pegou eu, cara. Aí já era, né? O cara pegou eu, falei, agora lascou. Agora lascou. Ai. Caramba, meu. Nossa, não, e aí aquilo ali, sabe, me marcou demais, assim, e aí no final ele chamou elas foram e tal, se reconciliaram, e depois por um bom tempo, assim, elas, né, continuaram, permaneceram ali, e interessante, André, que daquele dia que eu entrei ali a primeira vez na igreja, cara, eu nunca faltei um culto, cara, nunca faltei um culto, um evento, algo que a igreja fez, um trabalho, um estudo, nada. E já era já avivamento. no avivamento. Foi a primeira igreja que eu entrei, então nunca tive um contato com o evangelho, não sabia nada que Bíblia, o que era, o que tinha escrito, nada. Então tudo eu aprendi ali no avivamento. Quando eu chego, tenho esse contato aí, começo a participar e tal, e fui mergulhando. Então eu até falo isso para minha esposa, assim, que todo ano a gente entra orando, assim, o fim do ano a gente entra orando e pedindo, Senhor, leva nós para o mais profundo. E aí, sabe, André, eu vejo que o que a gente, né, como igreja mesmo, é o que eu sempre falo para todo mundo, nós precisamos levar a sério a igreja. Entender, cara, que a igreja, ela pode sim transformar a nossa vida. Como eu falei aqui no começo, a nossa vida era totalmente destruída, tudo bagunçado. E quando a gente chegou aqui, eu nunca tive um contato com o evangelho. E aí, uma coisa que me chamava muita atenção, né, do Caleb, aí eu sempre falo dele, agradeço ele, porque eu prestava atenção nele. Tava todo mundo ali fazendo festa, bagunça. Ele chegava, ele ficava meio retirado, como a esposa dele trabalhava nessa empresa. Então ele ficava meio afastado ali, aí eu ficava conversando com ele. E ele sempre, cara, toda vez que ele tinha uma oportunidade, ele falava de Jesus. Todas, tudo. Eu até ficava incomodado com ele. Eu falava assim, nossa, cara, tudo é Jesus, cara. E todas as oportunidades, cara, ele tinha uma oportunidade de falar alguma coisa, ele, cara, mas sabe que Jesus pode mudar isso e tal. Cara, eu vivendo a palavra, né? Vivendo a palavra, vivendo André. A palavra, exatamente. Cara, e aí, agora, você contou como você chegou em Bauru, a gente entendeu um pouquinho da sua história. Vamos voltar um pouquinho lá para trás. Como que foi a sua infância lá no Sul? Conta um pouquinho pra gente. O que aconteceu lá? Minha infância, André, foi muito boa. Eu tive uma infância boa, assim, de brincar, jogar futebol na rua, me divertir. Porém, eu cresci com muito medo, né? Minha família inteira, por parte de mãe, de pai, era uma família do candomblé. Então eu tinha muito medo, assim. Tinha coisas que eu cresci vendo, assim, que cara, eu dormia com a minha avó até os 14 anos. Então eu tava no meu quarto, corria, ia lá pros pés da minha avó e dormia com ela. Então até os meus 14 anos, assim, eu sempre com muito medo. Aconteceu uma vez algo até que engraçado isso, assim, mas manifestou lá algo na minha avó. E aí ele falou assim, hoje eu levo um dessa casa. E, cara, minha avó, ela com 80 anos, ela deu um pulo assim, e parou de pé, ela mal caminhava. Eu saí correndo, cara. Saí correndo da casa. Quem tá aí? Eu falei, eu não pego, só se pegar na corrida. Aí, cara, essas histórias doidas, assim, então eu tinha muito medo. E quando eu conheci a Jesus, eu vi, cara, a gente não precisa ter medo, né? E uma palavra que eu lembro muito, assim, que sempre ficou gravada no meu coração é sujeitai-vos a Deus,
resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não é a gente que tem que fugir, é ele que precisa ter medo de nós. Amém. Né? Onde a gente chegar, a gente tem que transformar. Então eu cresço, né? Nasci nesse ambiente. Com 7 anos, a minha mãe já me leva para o estádio do Inter e do Grêmio, o Beira-Rio e o Olímpico. Começo a trabalhar com 7 anos como vendedor de cachorro-quente. Minha mãe fazia um isoporzinho, colocava os cachorro-quente, eu saía nas arquibancadas vendendo. Então, minha mãe, toda a minha infância, enquanto eu morei com ela, eu trabalhei, né, no estádio, no Inter, lá no Grêmio, nos 2 estádios. Né? Antes era o Olímpico e o Beira-Rio. Então, eu trabalhei dos 7 até meus 19. E minha infância foi assim, cara, jogando bola na rua, brincando com os amigos e sempre assim minha mãe pegava, e hoje eu agradeço assim a Deus, né? Não tenho mais a minha mãe, mas eu agradeço ela ter pego e ter esse cuidado de dizer, não, vou tirar ele desse ambiente. Era um ambiente muito perigoso também, onde eu morava, né? A gente cresceu vendo droga, né? Criminalidade. Mas ela sempre nos pegava, assim, e desde os 7 anos eu trabalhava com ela. Todos os jogos do Inter, do Grêmio, da seleção, shows, né, que tinha lá no Beira-Rio, show do Roberto Carlos, um monte de show. Cresço nesse ambiente trabalhando, então, dos meus 7 aos 19. Legal. Com 19 anos eu tomo uma decisão de, cara, chega. Né, acontece algo lá na família, eu falei, não quero mais esse ambiente para mim, tô fora. E aí eu decido ir para Santa Catarina. Pego minhas coisas, tinha uma namoradinha na época, fui embora com ela para Santa Catarina. Aí moro 1 ano em Santa Catarina e aí me separo. Me separei dessa namoradinha e, cara, tô na rodoviária, minha ex-cunhada me liga. E diz assim, Michel, vem para Gramado. Aí eu falei, nossa, cara, não tem nada para fazer em Gramado. Daí ela falou, não, vem para cá, fica aqui um tempo, esfria a cabeça, depois vocês acabam voltando. Eu falei, tá bom. Aí, André, saio de Santa Catarina, vou para Gramado. Quando eu chego em Gramado, cara, o meu ex-cunhado lá foi me buscar na rodoviária. E aí, quando ele me pega na rodoviária, ele falou, vamos buscar lá e tal, minha esposa. Eu falei, vamos. Naquele dia eu conheço a Karina. Aí eu chego em Gramado, então me separei, né? Naquele mesmo dia que eu me separo, eu chego em Gramado, conheço a Karina. No outro dia, a gente já vai morar junto. Cara, é doido, é doideira mesmo. Foi assim, ó, vejo... História maluca. Maluca total. Eita, não, isso é... Porque, ó, eu ia ir para Porto Alegre e aí troquei minha passagem. Já tinha comprado a passagem para Porto Alegre. E aí quando ela me liga, eu falei, bom, tem nada a perder. Cheguei lá, perguntei, tem passagem para Gramado? Ela, tem, inclusive daqui 15 minutos tá saindo o ônibus. Falei, posso trocar a minha de Porto Alegre para Gramado? Ela falou, pode, é o mesmo valor. Falei, então tá bom. Troquei, fui lá, troquei a passagem e aí conheci a Karina. Nunca tinha visto ela nunca tinha me visto. E aí a gente se conhece ali, ela conversa um pouco e tal, e eu meio chateadão, né, da separação. A gente conversou bem pouquinho. E aí ela foi para casa, a gente deixou ela em casa, e aí eu brinco com ela, né, que naquela noite ela voltou lá, foi convidar nós para sair e tal, que ela tava de folga no outro dia. Aí eu falei, não, não tô afim, tal, ficar em casa. Daí ela foi embora. No outro dia, minha cunhada foi trabalhar, eu ligo para ela. Ela esqueceu o celular em casa e eu liguei para a Karina. Aí tinha 2 Karina ainda que trabalhavam junto com a minha ex-cunhada. Aí ligo, atendeu a Karina. Ela falou, tô terminando de arrumar a casa, quer vir aqui e tal, a gente conversar. Daí eu fui lá. Cara, naquele dia a gente já ficou junto e eu fiquei morando lá com ela. Então, tu imagina assim, 2 estranhos morando junto. Não tem como dar certo, né? Que loucura, né? Não, é loucura total. Caramba. E aí, André, a gente começa essa história e a gente brinca assim que o nosso casamento começou ruim. Começou errado, no meio deu muito errado,
Mas, cara, quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem esse encontro mesmo que aí já com foi Deus, em Bauru já. aí já Bauru. Aí já tô dando um pulo. Mas É. lá em Gramado, daí o que acontece? Eu começo a trabalhar lá também de vendedora. Ela trabalhava de vendedora. E eu conheço uma banda lá de pagode e começo a tocar com eles. Aí começa a bagunça. Pagodeiro, velho. Aí começou a bagunça. Aí a gente, cara, aí todos os dias, os amigos meus lá de Gramado que brincavam. Nossa, Michel, deu malária. As malas na área. A Karina botava todas minhas roupas na rua. Malária. Cara, aquela vida doida, André. Uma coisa assim, totalmente bagunçada. Que em 2021, só dar um pulinho aqui, a gente foi em Gramado. Todos os nossos amigos, cara, chorando quando viram nós juntos, porque ninguém acreditava que a gente ia ficar junto. Nem nós, inclusive nós, assim. Cara, você vê que coisa, né, cara? Quando o ambiente é errado, bagunçado, né? E todos nós já passamos por algum momento assim na vida, né? E ele só é errado, bagunçado até Jesus entrar. Jesus entrou, cara, coloca a casa em ordem, né? Então você pega um ambiente tudo para dar errado, tem tudo para dar errado, tudo propício para dar errado. Diante de um caos, aí entra Jesus. Aquilo tudo que era plano, talvez até plano de Satanás, né? Se transforma num plano de bênção, família, construção. Então, cara, a vida com Jesus vale muito a pena, né, Michel? Vale a pena, cara. E aí foi assim, a gente foi lá e vê o pessoal chorando, sabe, André? Ver as pessoas ali, cara, chorando e falando, não, eu não consigo entender, cara, eu não acredito que vocês estão juntos e tal. E nem nós não acreditávamos, assim. E mudou realmente quando a gente fez um curso de casais. E aí é uma coisa que eu gosto sempre de frisar, sabe, André? O casal, cara, ele precisa conversar. E nós não conversávamos. Tipo, a gente não tinha um diálogo, assim. O nosso diálogo começava e a gente já brigava. Então, quando a gente fez um curso de casais, assim, com o pastor Ivan e a pastora Néia, eles eram pastores de casais da nossa igreja. E aí eles começam a falar, né? A gente sai brigando de casa um dia, até foi interessante isso. Quando a gente entrou assim no carro, a gente falou, ó, é o último dia, cara, chega, não vamos mais, porque não tá resolvendo. E a gente continua da mesma forma. E aí quando a gente entra assim na igreja, era o dia que a gente tinha que parar para ouvir o cônjuge. E ele tinha que falar os defeitos. Cara, a Karina já veio com aquela lista, né? E eu lá, só que foi interessante que eu fui escrever, eu disse, cara, também vou pegar os defeitos dela. E mulher, né? Mulher pega lá de 2001 Nossa, até... Cara, detalhe, mulher é terrível, cara. A lista dela, meu, deu meia hora falando. A mulher é complicado. Aí só que eu, cara, fui tentar, disse, não, ela também tem um monte de defeito, cara. E aí eu ia escrever, eu disse, cara, mas qual? E eu pensando, né, qual defeito eu escrevo? E eu vendo, assim, ela com aquela lista, mano, e ela escrevendo, assim, com raiva. Não acabava nunca. Não acabava. Eu disse, nossa, eu tô feio na foto, hein? Meu Deus. Uma bíblia. E aí cara, nada. Aí o defeito, eu disse, cara, o que é defeito? Eu tenho que botar um, pelo menos, porque, cara... Eu disse, tudo ela pega no meu pé. Só escrevi isso, assim. Não tinha nada para escrever. Eu falei, sei lá, vou escrever qualquer coisa. E aí a gente conversa, cara, mas aquele dia, assim, ó, foi uma cura pro nosso casamento, André. Hoje, tem as colegas dela, elas me chamam de Carino. Que elas dizem, cara, como vocês são parecidos, como que vocês são... E muita gente hoje fala isso, assim, que... Como vocês são unidos, como que vocês se parecem. E para nós, assim, chega a ser engraçado. E aí Quem sabe, né? Quem sabe a história, cara, diz, não, isso não tem nada a ver um com o outro, né? Mas esses dias eu vi uma mensagem e achei muito interessante. A pessoa, ela fez um triângulo e ela botou assim o marido, a esposa, né? E Deus. E ele falou assim, quanto mais longe de Deus a gente tá, mais longe um do outro, né, o casal tá. Então, quando a gente vai se aproximando dessa pirâmide de Deus,
o casal vai também se aproximando. Sim. Então é importante, primeiro, né, de tudo, André, que é o que tu comentou aí, é o casal tá perto de Deus. Os dois, cara. Hoje a gente ora junto, busca Deus junto, a gente conversa bastante mesmo, a gente tem muito tempo assim de qualidade. Então, coisas que a gente não tinha. Hoje o nosso relacionamento, cara, é outro. Né? Hoje eu sinto saudade dela, às vezes um pouquinho que a gente já fica longe, né? Eu sinto saudade de estar perto. Amém. Então eu acredito nisso, né? Bênção, cara, que bom, que legal. E aí, Michel, você contou que você veio para Bauru, você foi para a igreja, o Caleb te levou lá. Quando que entra o pastor Michel na história? Quando que o Michel vira pastor? Cara, em 2021. 2021. Pandemia. E aí a gente entra, lógico, aí os filhos, eles passam por um processo também que a gente vê assim, para aí, meu pai, minha mãe, cara, tudo que a gente viveu, né, o nosso enteado, o filho da Karina, no caso o Vitor, ele participou mais dessa fase de briga, né, de discussão. Nunca cheguei a agressão, a gente nunca, tipo, né, agressão física, mas xingamento, sabe, essas coisas assim. Então ele cresce nesse ambiente. Aí a gente vai para a igreja, só que a gente mergulha muito, sabe, com aquela intensidade de tipo assim, abriu a igreja, nós estava lá. Não interessa o que era. Então, e aí os filhos, imagina a cabeça dos filhos, porque, cara, os filhos não estão nessa mesma pegada. E nós, cara, abriu a igreja, nós estava lá. Ah, vai ter, sei lá, oração, nós estava na oração. Vai ter faxina, nós estava na faxina. Vai ter fritar pastel, nós estava fritando pastel. Vai tudo. Estoura a pandemia. A gente entra para dentro de casa. Volta para casa. E aí a gente olha e diz, nossos filhos. Cara, Deus só falava uma coisa para nós. Pede perdão para eles. A gente intenso na igreja, mas tipo assim, os filhos, cara, se virem aí que a gente tá buscando a Deus. E aí eu acho que muita gente vive isso, né, André? É um erro da maioria, cara. Porque eu acho assim, a pirâmide certa da vida, né? É Deus, família, trabalho e igreja. Isso. Acho que essa é a pirâmide certa da vida. Às vezes a gente inverte. Deus, igreja, trabalho e joga a família para baixo. Isso. Ou ainda pior, igreja... Isso, é o que eu ia falar. Eu acho que nós fomos isso aí, André. Igreja, Deus, trabalho e família. Porque tem gente que coloca a igreja acima de Deus. Isso. E quando, na verdade, o que Deus quer para nós não é isso. Deus não quer pessoas religiosas. Isso, exatamente. Deus quer pessoas que amem a Ele acima de todas as coisas. E para amar a Deus acima de todas as coisas, todas é inclusive a igreja. Isso, né? Exatamente. Então eu acho que esse é o grande erro que, cara, muitos cometem, principalmente recém-convertidos. Em algum momento cai a ficha, e eu também já cometi, Michel. Eu também já coloquei a igreja acima de tudo. De viver um propósito dentro da igreja também, de mergulhar dentro da igreja, fazer tudo para a igreja. Tenho tempo para tudo. Tocou meu telefone ao pastor, eu paro tudo que eu estou fazendo e vou atender. Mas se é minha esposa, eu não posso parar. Isso. Né? Então, assim, tenho tempo para tudo. Tenho tempo para tudo que envolve a igreja. Se é minha filha, se é meu filho, eu não posso parar. E não, cara, ontem mesmo aconteceu um episódio assim comigo. Ontem eu fui para uma reunião na igreja. Uma reunião do retiro que vai ter em Carnaval. E eu tinha marcado de ir com a minha filha no Bauru Jump. Tô fazendo propaganda do Bauru Jump. Patrocina nós, Bauru aí, Jump. E eu tinha marcado de ir com a minha filha no Bauru Jump. Aqueles brinquedos, sabe? Ficar pulando lá, cama elástica e tal. E, cara, eu fui pra reunião. Eu falei, tenho das 6 às 7 pra ficar na reunião. Deu 7h15, não tinha acabado. Eu falei, tô indo embora. Não, a reunião não acabou. Eu falei, gente, tô indo embora. Eu falei pra vocês que eu tinha um compromisso das 6 às 7, tchau. Fui embora, cara. Isso.
Fui embora e assim, todo mundo entende ali hoje, graças a Deus, né? O pessoal todo também já tem essa maturidade de entender. Fui embora e fui lá pro Bauru Jump, porque a minha família, fui direto, foi eu, minha esposa, minha filha e meu filhinho ainda não pôde ir por causa da idade, mas fomos lá, brincamos lá, né? Se divertimos. Então, isso aí vale muito, cara. Isso aí, fazer a obra de Deus, é isso, cara, né, André? essa unidade com a sua família, essa diversão com a sua família, ela vale muito mais do que um joelho no chão orando. Isso. Muito mais. E André, e foi assim, ó, e era algo que muitas vezes o próprio o apóstolo Vale, a apóstola Cristina, muito assim, o pastor Renato, né, eles falavam muito isso para nós. Mas a gente, cara, a gente pensou, não, eu tô fazendo a vontade de Deus, eu tô agradando a Deus e tal. Mas aí, cara, pandemia. Aí a gente volta e olha assim, meu Deus, cara. Minha filha cresceu demais, né? O Vitor já é um homem. E aí a gente olha assim, primeira coisa que a gente faz é dizer, ó, a gente, cara, quer pedir perdão para vocês. Primeira coisa, assim, ó, a gente tava fazendo culto todo dia no lar, todo dia. A gente pegava eles, vamos ler uma palavra, desenhava, jogava joguinho e ficou com eles ali mesmo naquele tempo, assim, de tipo, pra nós foi um tempo muito bom. É até difícil falar assim, pô, mas pandemia, como é que foi um tempo bom? Foi muito bom pra nós. A gente passou, assim, um tempo maravilhoso. Passa um ano de pandemia lá, não, 6 meses, o Vitor decide, começou a trabalhar, conseguiu um emprego na pandemia, eu quero morar sozinho, ele decide ir, ele até toma um susto que a gente ajuda ele em tudo, assim, e ele até falou para nós, nossa, pensei que vocês não iam me ajudar e tal, né? A gente deu móveis, deu tudo assim para ele. E foi assim um tempo maravilhoso, cara, que a gente pôde passar mesmo em família, ter um tempo de sentar na mesa, né? A gente olhar um pro outro e dizer, cara, o que tá pensando? Tempo de mesa, né, cara? Tempo de mesa, André. Foi muito bom. E você sabe que hoje tá cheio de pessoas dentro da igreja que elas servem, cara, elas servem absurdamente. De elas excelência, servem né? muito, assim, Elas são servos ao extremo, só que não são cristãos, cara. Isso. Exatamente. Pessoas que estão cheias de ministério e vazias de Deus. Isso é terrível, terrível. Cara, mas assim existe. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas não sentam para ouvir a palavra. Muitas vezes as pessoas não sentam para ter uma comunhão com a tua família. Muitas vezes o cara serve tanto ali na igreja, ele vive tanto intensamente a igreja, que ele não é nem pastoreado, ele não é cuidado. Não ouve mais a mensagem, né? Não ouve mais a mensagem. E o que alimenta é a palavra. A Bíblia nos deixa muito claro isso, que o que alimenta é a palavra. O cultuar a Deus é muito importante. E o cultuar a Deus, que a gente tem sempre tive isso dentro de mim, que o cultuar a Deus era ir na igreja. E não é. Não o cultuar a Deus é todos os dias você ter um tempo com Deus. Seja dentro do seu carro, seja dentro do seu ambiente, seja diante de uma internet, diante de um podcast. Tudo aquilo que você faz, onde você coloca Deus acima de tudo, você está cultuando a Deus. Um tempo com a sua família de lazer, você está cultuando a Deus. Isso, exatamente. Então, cara, esse entendimento, isso aí devia ser muito mais pregado, inclusive, nas igrejas. Devia se pregar muito mais. Né, André, e o que nos limpa mesmo, que é como Jesus falou, cara, vocês estão limpos pela palavra. Ou seja, né, outra coisa, como que vem? A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, muitas pessoas, como tu falou, não para. A gente talvez estava servindo, mas Deus também, eu vejo assim, que Deus guarda, né? Essa ignorância. Deus conhece teu coração, né? Isso. E quando a gente, né, voltou para casa, aconteceu tudo isso, em 2021, aí passa esse tempo de pandemia, em 2021, o pastor Vale nos chama, né? Conversa, olha, gente, né, vocês têm um bom testemunho na igreja, fora dela, com as pessoas e tal. E muita gente, André, já nos chamavam de pastor. Muita gente, o pastor, pastora e tal. E eu vi aqui no podcast, aqui no Vivendo a Palavra, o pastor Jean,
falando sobre isso, né? Sobre... Primeiro vem o reconhecimento, né? Primeiro as pessoas vão te reconhecer como pastor. Sim. Aí depois vem a unção, né? E realmente, nós, né? O pastoreio nasce, né? Isso, ele nasce. Né? E aí a gente fazendo muito, assim, levava obra social. A gente sempre gostou muito disso. Até porque, André, eu lembrei de uma coisa muito importante. A minha conversão mesmo, o dia que eu me converti, sabe? Quando eu entendi, cara, para aí, Jesus é real. Eu pulei nessa parte, mas eu fiquei desempregado aqui 2 anos. Eu vim para cá, meu amigo foi embora, e aí eu fui demitido dessa empresa. E eu, sem perceber, assim, o coração estava tão arrogante que eu pensei assim, cara, essa empresa perdeu o melhor funcionário, que eles tinham, o melhor vendedor, cara. O que eu pegar para vender, eu vou vender. E eu era tão soberbo a ponto de eu pensar assim, cara, eu sou bom no que eu faço. E aí, quando eu fui demitido, eu pensei, não, eu pego outra empresa, beleza. E, cara, por 2 anos eu não conseguia. Eu pegava uma empresa, não dava certo, venda, representação, não dava. Cheguei a um ponto, e eu sempre pensei assim, eu nunca... Quando eu entrei na igreja, antes de entrar na igreja, eu pensava assim, ó, cara, é impossível uma pessoa passar necessidade na vida. O cara tem que ser muito preguiçoso para passar necessidade. Meu, sei lá, limpa uma calçada, faz alguma coisa, não tem como passar necessidade. E aí, por 2 anos eu desempregado, chegou um dia, André, que eu não tinha nada na minha casa, cara. Nada, assim, ó. A minha filha, minha esposa e meu enteado. A gente sentou na mesa, tinha 2 salsichas, uma canequinha de arroz. Não tinha óleo, não tinha nada, André. Aí a minha filha e o meu enteado falaram assim, olha, nossa, a gente tá cansado de comer salsicha. Só comia salsicha frita, cozida, com molho, e foi acabando tudo. E aí, nesse dia, cara, eu moro pertinho do Confiança, ali da Castelo. E nesse tempo eu meditava muito naquela palavra que Davi fala assim, olha, já fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E eu, cara, orava, pegava essa palavra e dizia, cara, agora que eu tô indo na igreja, que eu estou fazendo tudo certo, por que eu estou passando por isso? E nesse dia aí, cara, foi o pior dia que eu passei em Bauru aqui. Que eu ia no Confiança, eu pensava, vou achar um dinheiro no chão, vai aparecer um dinheiro na minha conta, aquela fé doida, né? E eu ia, chegou umas 7 horas da noite, assim, cara, não tinha nada. E aí eu pensei assim, cara, eu não tenho coragem de olhar para minha filha, para minha esposa. Fui pro banheiro, cara, comecei a chorar, fiquei trancado ali, eles na sala, assim, e eu pensando, cara, como que eu saio daqui? O que eu falo? André, de verdade, assim, hoje eu entendo, às vezes, um pai de família, por que um cara se mata? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Não passou na minha cabeça isso, mas hoje eu entendo, assim, cara, uma angústia, uma tristeza. E aí eu chorando muito, assim, muito, eu lembro de tocar o interfone da minha casa. E aí o pastor Renato, filho do apóstolo Vale, ele interfonou e disse, desce aqui, queria falar contigo. Aí eu lavei o rosto, assim, fui lá, daí o cara, né, aquele crente que chega ali com sorriso, né, mano? Tá tudo ruim, mas tu tá ali, tu lava o rosto, dá aquele sorriso. Aí eu desci, louco pra dizer, cara, me socorre, pelo amor de Deus. Mas ele, e aí, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem, cara, tudo em paz, tá ótimo. Bem mesmo, cara. Não, tá bem, pastor. E aí, cara, ele ficou falando um monte de coisa, eu não lembro nada que ele falou. Eu lembro que ele disse assim, a pastora chegou, dela encostou o carro assim, ele abriu o porta-mala do carro, ele falou assim, Michel, eu tava agora no Açaí, e Deus falou pra mim, cara, o que eu comprasse pra minha casa era pra comprar pra ti. André, naquela hora, assim, cara, sabe quando cai a casca do olho? Não, cara, cai assim como tu consegue enxergar algo que tu nunca tinha visto. E naquele dia eu pensei 2 coisas. Eu falei assim, cara, primeiro, Deus existe, mano.
É real, é verdade, mano. E segundo, ele fala com a gente. E aí, cara, mudou minha oração. Minha oração não era mais de pedir, mas era de quero ouvir Deus. Eu quero ouvir, cara. E me trancava no meu quarto, André, orando até ouvir, cara. Até que eu ouvi audível, assim, Deus falando comigo assim, ó, força. Cara, 5 vezes, assim. Então, aquilo ali, sabe, André, a nossa vida, cara, nunca foi tão fácil. Nunca, assim, a gente sempre teve, cara, até mesmo por decisões erradas, né, por falta de aconselhamentos, mas uma coisa que a gente sempre, cara, sempre, desde que a gente conheceu esse Jesus, é saber que ele está no controle de tudo, cara, independente das coisas darem certo ou não. Deus está no controle e ele tem cuidado de nós de uma forma assim, cara, sobrenatural. É legal. Quando você tem esse entendimento, né, cara, de Deus verdadeiro, quando você entende quem verdadeiramente é Deus, você começa a entender, cara, se fizer é Deus, se não fizer é Deus. Se deu certo é porque Deus permitiu. Se não deu certo também, é essa maturidade da gente entender que Deus está em tudo. Deus cuida de tudo, Deus guarda tudo. Às vezes a gente se ira, né? A gente fala assim, pô, planejei tanto fazer uma viagem, não deu certo. Planejei tanto uma mudança e na hora H não deu certo. Ou eu planejei, cara, eu planejei ter essa noite desse jeito e não deu certo. Aí a gente tem que entender que Deus, ele tá no centro da vontade, cara. E se não deu certo é porque não era para dar. Amém. Se não aconteceu é porque não era para acontecer. E se aconteceu também era porque era para acontecer, né? Então, esse entendimento é lindo, cara, porque quando aí verdadeiramente você entendeu Deus. Amém. Cara, aí foi o encontro, né? Aí realmente você entendeu Deus. Bacana, Michel, muito bom, muito bom. E aí nasce o Pastor Michel. O Pastor Michel é consagrado. Isso. Hoje, qual que é quando você é consagrado, o que você cuida especificamente dentro da igreja, Michel? Você passa a trabalhar com família, com jovem? Qual é o ministério que você desenvolve ali? Nós lá, a gente já estava à frente do Ministério Infantil. Então, nós já pastoreávamos o Ministério Infantil. É verdade, eu lembro que você comentou lá no podcast comigo, é verdade. Isso, e aí a gente... Só que assim, ó, lá a gente também cuida dos jovens, né? Ajuda, na verdade, né? O pastor Gustavo e a pastora Flávia, a gente ajuda, faz parte da equipe... E do Ministério Ágape lá, que seria o staff, né, da igreja lá. Tá. Então a gente auxilia nesses 3, né? Nessas 3 áreas, assim. Trabalha então, muito. A gente gosta, cara. Trabalha muito. Eu brinco lá com o pessoal, assim, o pessoal fala, rapaz, você tem que morar aqui. Eu disse, é só fazer uma casa aí que eu fico aí. Mas assim, hoje... É muito bom servir a Deus, né, cara? É bom, André, eu gosto, assim. E, cara, a gente é igrejeiro. E não há problema nenhum nisso, né? Acho que não há problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum de você servir, se dedicar ao reino. Pelo contrário. O problema é quando você esquece do que a gente falou. Das prioridades que Deus determinou pra gente não esquecer. Isso, exatamente. Você começa a trocar a prioridade pelo reino, aí tá errado. Isso, exatamente. Pelo reino não, né? Porque isso também não é reino. Também não é reino. Pelo né? nosso desejo, pelo reino vezes, que né? a gente acha que é reino, né? Porque às vezes a gente tem um entendimento errado do que é reino também. Mas, cara, é muito bom servir a Deus. Isso, né, até eu tenho... Eu fazia fisioterapia num amigo, que é cliente, amigo, e ele falou assim para mim outro dia, cara... Me explica melhor a sua vida. Me explica melhor a sua vida. Eu falei, vou explicar. Ele falou assim, você é empresário? Eu falei, sou. Do quê? Eu falei, eu trabalho com seguro, trabalho com energia e tal. Eu expliquei, caramba, mas você arruma tempo para tudo isso? E aí ele falou, outro dia eu vi no seu Instagram, você é pastor? Eu falei, sou. Ele falou, também eu vi no seu Instagram que você tem um podcast. Você tem um podcast? Eu falei, aí ele falou assim, pô, mas eu vi no seu Instagram outro dia, você estava num evento. Eu falei, que eu cuido da área de evento da igreja. Pô, mas também, cara, você tava outro dia lá na ADM com a camisa do uniforme. Eu falei, que eu sou o líder do ADM lá daí. Aí ele falou, cara, como que você faz pra dar conta de tudo isso? Você é pai de 2 filhos. Falei, cara, é Deus, cara, é Deus. Quando a gente serve a Deus, a gente serve com alegria e né, não podendo perder a essência do que é prioridade.
Mas servir a Deus, cara. Servir a Gostoso, Deus é a né? coisa mais gostosa que tem. Cara, é o que me dá mais alegria, sabe, André? Hoje, assim, eu entendo, que nem eu falei, lá na pandemia, quando a gente fez esse retorno para casa, que eu falo, né, é retornar para nossa casa, ver o que é importante, aí a gente já viu, sabe, muitas coisas se cumprindo através desse perdão. A gente teve o privilégio, assim, eu falo, é um privilégio poder batizar a nossa filha, né? Esse ano agora, uns 2 meses atrás, a gente pôde batizar ela decidiu se batizar. Benção. E para nós, assim, foi, cara, é uma alegria que não tem, assim, como explicar. Não tem uma explicação do que a gente sentiu, assim, Tudo que vocês viveram, né, cara? Hoje tá podendo ter a honra de batizar, o filho, cara. Né, cara? Meu Deus, é uma alegria, assim, sem tamanho, sem tamanho. E assim, o ministério pastoral, o André, eu acredito que a gente vai aprendendo ao longo da caminhada. Né? Eu acho que a gente vai aprendendo a pastorear, né? Por mais que a gente já exerce antes de ser consagrado, mas a gente vai aprendendo o que a gente precisa fazer, quais são as prioridades. E Deus nos permite passar algumas coisas para quando a gente encontrar alguém na mesma pegada, a gente poder dizer assim, cara, continua assim, mas cuida também da tua casa, cuida dos teus filhos, cuida da tua vida pessoal. Então, hoje, cara, eu só agradeço a Deus, André, mesmo, de verdade, assim, eu estou muito feliz com Deus, né? Por mais que, como eu falei, a gente passa por muitas coisas ainda, né? Mas hoje a gente vê, assim, o cuidado de Deus com a nossa vida, com a nossa casa, e nossa oração a gente sempre encerra assim: Senhor, muito obrigado por cuidar da minha casa, da minha família, da nossa vida. E vamos tocando ela. E lutas vão vir sempre, né? As lutas sempre vão ter. Até porque a gente está em guerra, né? Isso. É guerra, então faz parte. E agora vem uma nova visão aí, né? Um novo caminho pela frente. Um desafio, né, hein? Um novo desafio. Volta pro sul. Retorno. O retorno. Michel e Karina, o retorno, né? O retorno. E assim, cara, foi muito doido. Esse ano a gente entrou, como eu falei, a gente sempre ora. E esse ano começou a queimar muito no meu coração o Sul. Porto Alegre em específico, assim, por tudo assim que a gente ouve falar de lá. Já estou muito feliz, assim, porque tem muitos trabalhos acontecendo lá, tem muita gente boa já lá fazendo. Então a gente está indo mesmo para somar, né? A gente vai começar um trabalho lá, a gente fala do zero, né, André? Mas eu sei que Deus ele nos enviou. E se Deus envia, é uma frase que a gente recebeu. O Deus que dá a visão, ele dá a provisão. Amém. Então, nós estamos indo, né, voltando agora no fim do ano. Eu estou muito feliz com essa decisão de Deus. Estou triste pela igreja, pela família que a gente construiu aqui. Mas estou muito feliz em poder somar com aquele estado que precisa muito das orações, precisa muito mesmo de trabalhadores para aquela obra. É um dos estados mais carentes da palavra, né? Isso. Tem crescido bastante, André. Eu assim, eu fiquei impressionado com alguns trabalhos que tá acontecendo lá no Sul. E assim, nós estamos indo, na verdade, com esse coração, né, de derramar um amor naquele lugar. A gente sente a carência, né, do amor de Deus. Eu cresci até meus 19 anos, André. Aqui em Bauru isso praticamente seria impossível acontecer, mas sem ter nenhum contato com uma igreja. Sabe, hoje eu paro para pensar... como que pode, cara? Tipo, eu não lembro, assim... Ninguém nunca falar de Jesus pra você em 19 anos. Né? 19 anos, cara. Então, assim... seria difícil isso acontecer. Bauru é praticamente impossível. E o que me impulsionou, foi até uma história engraçada, o que me deu, assim, a maior certeza de eu dizer, cara, eu preciso voltar. Um amigo meu faleceu, o tio da esposa dele, da namorada dele. Aí ele me ligou, tu pode fazer um velório assim, tal. Eu falei, claro, vou sim. Aí ele combinou comigo. Só que como eu demorei para responder, ele também tinha combinado com uma outra pastora.
a madrasta dele é pastora também. E aí a esposa do falecido também tinha uma pastora. E quando a gente chega nesse velório, tem 4 pastores para fazer o ofício fúnebre. Aí eu parei para pensar, eu disse, cara, aqui tá sobrando pastor, velho. Tem muito pastor em Bauru. Então, cara, aqui tá tranquilo. Só que Porto Alegre tem essa carência. Então eu falei, cara, a gente precisa voltar. Aí conversei, né? E a gente recebeu uma palavra profética também num evento que a gente foi. E aí conversei com a minha esposa, conversei com os nossos pastores. Eles entenderam que era realmente o tempo para voltar, um tempo para a gente, né, dedicar mesmo a nossa vida lá. E hoje, enquanto a gente estava tomando café, tu falou uma coisa que foi bem a frase que eu usei para eles. Eu falei assim, ó, eu vou fazer 40 anos agora em novembro. Dia 9 de novembro eu estou fazendo 40 anos. Eu falei assim, cara, vamos dizer que eu tenha mais 15 anos de vitalidade, aquela força, aquela energia. Eu falei, eu preciso dedicar esses 15 anos ao Sul. Por tudo assim que eu vivi, André. E uma coisa que eu nunca falei, talvez, né? Eu nunca falei isso, cara. Mas quando eu saí de lá com 19 anos, eu fugi de uma situação. Eu fugi de uma situação difícil que eu estava passando com a minha mãe, com a minha casa. E a minha mãe faleceu, né, por conta desses problemas aí que ela teve, envolvimento com droga, né, e faleceu com 42 anos. E eu fugi para não ver essa situação. E hoje, com o entendimento que eu tenho, com a palavra que foi que entrou no meu coração, eu tenho esse dever, cara, de ajudar o meu estado. Amém. De ajudar o lugar de onde eu fugi com 19 anos e para não ver, para não participar daquilo. Mas eu creio que, sabe, Deus está nos levando de volta para isso. E foi uma palavra que a gente recebeu dessa profecia, vocês estão sendo enviados como flecha para remir um lugar. Amém. Então eu creio nisso, sabe, André? É muito lindo, cara, isso. Vai mesmo. A gente olha para a história, a gente lembra muito da história de José, né, cara? José sai ali do meio do povo e imagina se José tivesse desistido diante dos obstáculos que a vida apresentou para ele, né? Então, imagina um cara que foi perseguido, um cara que os irmãos tentaram matar ele, um cara que foi jogado dentro de um buraco. Imagina José olhava para um lado, olhava para o outro, só via parede, né, cara? Dentro de um buraco, só terra. Terra, terra, terra. Só que ele olhava para cima e ele sabia que tinha um Deus que estava cuidando dele, né? Exatamente. Aí José sai dali, o cara vira escravo, o cara sofre, o cara é açoitado, o cara é humilhado, o cara se redime dentro de uma cadeia, depois, né, cara, passa pelaquela situação com Potifar. Cara, o cara passa, né, por uma ordem cronológica, às vezes um pouco fora aqui, mas ele passa por tudo isso. Um processo terrível, cara. Se ele tivesse parado, não tinha acontecido a história, mas o fim é o mais incrível, né? Que aí ele vai lá, cuida, cara, é o cara de confiança, é o cara que governa tudo, e aquela mesma família, né, cara, onde ele passou todos os problemas, onde tudo ele volta para servir a família. Isso. Então você vê que loucura, né, cara? Então assim, eu vejo muito isso na sua vida, cara. Amém, você vai voltar amém. lá para ser o José dali, cara, para Deus te usar ali e declarar o evangelho naquele lugar. Dias difíceis vão vir. Amém. Dias de luta vão vir. Mas vai vir muito dias de vitória também. Amém. Deus vai estar com você. Eu creio E o Deus que envia, Ele cuida. Amém. E Deus nos treinou na dificuldade aí. Vocês já passaram por tudo um pouco. Deus nos treinou. Agora na é só ir lá, colher, né? Amém. Passaram pelos buracos, passaram pelas cadeias. Pelas cadeias. Passaram pelas fugas, passaram por tudo um pouco. Isso aí, meu amigo. Muito bom, gente. A gente está caminhando aqui para o fim, Michel. Eu queria pedir para você deixar uma palavra para quem está nos assistindo. A gente sempre no final peço para o nosso convidado deixar uma palavra. E uma palavra à vontade, aquilo que está no seu coração para você compartilhar com quem nos assiste. Enquanto você pega aí, Isso. irmãos,
Eu queria muito agradecer a sua presença, você que nos assiste, você que nos acompanha. Muito obrigado mesmo. E se você tiver o desejo de ver alguém aqui no Vivendo a Palavra, alguém que você conheça, alguém que tem uma história bacana, pode chamar no particular, aí no Instagram, indica o nome. Vai ser um prazer a gente poder entrevistar, porque o nosso intuito aqui, Michel, é contar história. Amém. É contar essas histórias de Deus e eu tenho certeza absoluta que se 10 pessoas conseguirem entender o que você falou aqui, a sua história de superação, a sua história do que você viveu, cara, e o que você vai viver ainda, vai com certeza ajudar pessoas a terem uma vida melhor. Amém. Com toda certeza. Amém. Amém. Gente, uma palavra assim que move muito meu coração é Eclesiastes 8:6. Parte A desse versículo que diz assim, ó: porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Tem uma outra tradução que fala que existe um tempo e um modo determinado para todas as coisas, né? Então, o tempo, ele sempre vai chegar. O tempo a gente não controla. Mas a maneira a gente pode, sim, intervir, se preparar. Então, o que eu vejo, sabe, pastor e todo mundo que for nos assistir, que o tempo, ele passou. O tempo, independente do que a gente viveu, ele passou. Mas o preparo, como que o nosso coração foi preparado, isso depende exclusivamente de nós. De entender o processo, de entender tudo que a gente passou. Hoje, o que eu entendo de tudo isso que a gente viveu, eu entendo que Deus nos treinou para esse tempo agora. Então, a gente sabe, eu amo muito Bauru, muito, muito, muito. Essa cidade é uma cidade muito abençoada. Bauru é uma cidade assim fantástica, incrível. Eu sempre brinco, eu tenho dupla cidadania. Eu sou porto-alegrense e bauruense, né? Eu nasci em Porto Alegre e tive o meu nascimento em Cristo aqui em Bauru e vou levar sempre essa cidade no meu coração. Bauru é uma cidade fantástica, incrível, cheia de pessoas assim, cara, maravilhosa. Não é porque eu tô aqui com o pastor André, tá o Sandrão aqui, o nosso irmão aqui também nas câmeras aqui, mas assim, cara, quantos amigos incríveis que eu fiz, pessoas assim que eu hoje, o pastor André, o Sandrão, né, um povo lá da igreja, os meus irmãos da igreja, quantas pessoas incríveis que eu conheci nessa cidade. Então, a palavra que eu deixo para todos que vão nos assistir, creia que, sabe, existe uma maneira certa de agir. Busque essa maneira em Deus. Somente Deus pode nos dar a maneira certa de agir. Então, dedique-se a Deus, creia que Ele pode mudar a sua história, assim como Ele mudou a nossa. E eu tenho a certeza, amados, tenho a certeza absoluta que se Deus estiver na frente de qualquer situação que você passe, essa situação ela já foi vencida. A vitória é garantida e a vitória é certa. Então eu deixo aqui o meu agradecimento, André, pastor André, por esse trabalho vivendo a palavra, né, por todos os outros trabalhos que tu se dedica a fazer. Deus abençoe tua casa, tua família, né, o teu ministério, o teu trabalho. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa história. Espero que essa história, né, ela acrescente na vida de alguém, né, ela faça a pessoa entender que ela pode também. Eu sou um improvável, alguém que não teria nenhuma condição de estar aqui, mas se Deus me trouxe até aqui, eu creio que, sabe, para um propósito muito maior. Amém? Obrigado, Amém, né? Obrigado, hein? Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te Amém. abençoe nessa caminhada. Conta com a gente. Conta com as nossas orações, nosso apoio do lado de cá, o que você precisar. Você tem tem amigos aqui que estão disponíveis. Amém. E que o reino cresça. Né? Que o reino avance acima de tudo. Gente, muito obrigado. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana extraordinária na presença de Deus. Um beijo no seu coração. Até a próxima.